Brasil deve aumentar a produção de biogás em 15 vezes até o ano de 2030. O potencial do país é de 100 milhões de metros cúbicos do produto por dia, mas a quantidade gerada em 2021 foi de apenas 2,3 milhões. No entanto, até essa data de 2030, a previsão é que a capacidade diária atinja 30 milhões. Vamos falar mais sobre isso com Tamar Reutemann, que é gerente executiva da Abiogás, associação que fez esse estudo. Oi, Tamar, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Conta pra gente, primeiramente, o que compõe esse biogás e quais são as vantagens desse produto? O biogás é uma fonte de energia renovável produzida a partir de resíduos orgânicos. Então, tudo aquilo que é resíduo da nossa produção agropecuária, os dejetos animais, resíduos do nosso saneamento, resíduos sólidos urbanos e estação de tratamento de esgoto, e os resíduos da nossa agroindústria também, indústria da mandioca, de açúcar e álcool. Então, a gente está falando de uma fonte de energia elétrica ou térmica ou mesmo combustível, que pode substituir fontes fósseis, usando aí resíduos daquilo que era descartado e que pode se tornar, então, fonte de energia, fonte de receita e dar um tratamento adequado também para esses resíduos. Então, tem inúmeras vantagens ambientais, sociais e econômicas. Tá certo. E quem são os principais beneficiados, Qual indústria pode utilizar mais o biogás? Principalmente aqueles que têm esses resíduos. Então, todos os produtores de pecuária que têm animais, eles podem produzir a sua própria energia. Isso é super interessante, você conseguir evitar o consumo de outra energia e gerar receita, com o seu próprio resíduo. Mas também aqueles que podem consumir esse combustível derivado do biogás, que é o biometano, qualquer indústria que faça uso de energéticos como GLP, óleo combustível, o próprio gás natural, o óleo diesel também, para substituir, o biometano pode substituir combustível no transporte, especialmente no transporte pesado. Então, tem uma série de aplicações, até mesmo na produção de fertilizantes. O biometano pode ser utilizado na produção de fertilizantes renováveis, verdes, que o Brasil tanto precisa nesse momento. Exatamente, eu já ia te perguntar, E para o agronegócio, qual o impacto, qual a influência do biogás para o agro? Acho que você já antecipou aí um dos principais fatores, Sim, então, além desse consumo de fertilizantes, mas para o agronegócio tem um papel importantíssimo de gestão de resíduos, então dá uma destinação para aquele resíduo que hoje não é utilizado, hoje tem um impacto, tem custo para esse produtor. E a gente consegue, inclusive, chegar no que a gente chama da carne metano zero. Então, aquela carne completamente descarbonizada, que o seu processo ele não tem nenhuma emissão de gases de efeito estufa, uma carne que tem um processo completamente limpo, isso cada vez vai ser mais demandado, principalmente pelos importadores das nossas carnes. Então, no agronegócio, tem um papel fundamental nessa descarbonização de uma forma competitiva, gerando receitas para esse produtor, que ele pode tanto gerar essa energia, vender, comercializar essa energia, produzir o seu próprio combustível e mesmo gerar crédito de carbono, gerar outras receitas acessórias, produzir o seu próprio fertilizante. Então, é muita vantagem para todos os lados. Certo, eu citei alguns números ali, eu queria que você falasse um pouquinho desse potencial de crescimento, Então a gente explora pouco esse segmento aqui no Brasil, eu queria que você detalhasse isso para a gente. Sim, hoje a nossa produção, ela corresponde a 2% do potencial. E o Brasil tem o maior potencial de produção de biogás do mundo, exatamente por conta da nossa indústria, da nossa agroindústria. Então, não tem nenhum outro país que tenha essa nossa geração de resíduos e também pela quantidade de habitantes, 200 milhões de habitantes, a gente gera muito resíduo. Por isso, o nosso potencial é tão grande e ainda está no seu início. Então, é uma indústria que ainda está no seu início, já é uma tecnologia consolidada, já tem mais de 800 plantas operando no Brasil,
mas quando a gente olha todo esse potencial, que poderia ser de 120 milhões de metros cúbicos por dia de biogás, isso equivale a toda a produção de gás natural fóssil, e a gente poderia estar produzindo muito mais. Isso vai acontecer, então é um caminho, a indústria está se preparando para isso, as nossas estimativas são de chegar aí a um quarto desse potencial em menos de 10 anos, né, em 2030, mas ainda está nesse estágio inicial, hoje só 2% ainda sendo utilizado. Tá certo. E quais são os desafios, então, para ampliar isso? Quanto que a gente precisa de investimento, então, para atingir essas metas? Para esses 30 milhões de metros cúbicos dia que a gente espera chegar em 2030, a gente está falando de 60 bilhões de reais em investimentos. Isso para gerar uma quantidade de energia que pode suprir aí cerca de 5, 10% da matriz de energia elétrica e substituir uma boa parte do diesel, né, para o transporte. Claro que não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Então demanda também políticas públicas, fomentos, incentivos, divulgação de informação, levar essa informação para o produtor, para quem tem essa biomassa, entender que ele pode gerar energia, pode gerar receita, pode gerar crédito de carbono, pode produzir o seu próprio fertilizante. Isso é super importante da gente conseguir mostrar. E hoje já tem mais de 800 plantas operando no Brasil, então é uma tecnologia que ela está aí, já está consolidada, já tem fornecimento, a indústria aqui no Brasil. Agora a gente precisa expandir. É isso aí, eu cheguei até a visitar algumas propriedades que tinham ali alguns biodigestores, né? A tendência é que isso se espalhe cada vez mais pelo nosso país, então. Sem dúvida, a nossa expectativa é essa, na verdade é uma certeza, a gente vê que o mercado demanda, a gente precisa de energia limpa, renovável, competitiva e da destinação aos nossos resíduos, então faz todo sentido gerar energia com aquilo que está sendo descartado. A gente vê, isso é uma tendência da produção, da geração distribuída, né? Dessa produção do consumidor produzir a sua própria energia. Isso é uma tendência que já não tem como voltar atrás. A gente conseguir realmente aproveitar todos os nossos resíduos, cada vez esse entendimento fica mais claro de que não existe lixo, não existe outro planeta, né? Não existe onde a gente jogar esses resíduos. Eles precisam ter uma destinação e nada mais interessante do que voltar isso tudo, né, na forma de energia, na forma de fertilizante e, né, sem desperdiçar nada. Certo, então onde é que a gente tem um número maior, né, do uso do biogás no Brasil? Vocês devem ter algumas áreas principais aí. Assim, em termos de plantas, de número de produção, de número de usinas de biogás, no estado de Minas Gerais. E em termos de volume de produção, é no estado de São Paulo. Tá certo, Tamar. Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Uma ótima noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite.